Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente! Licença para chegar! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje, a gente vai falar sobre anciãos e anciãs. Vamos conversar com Suzaneide Ferreira, pesquisadora na área da assistência social, gestão e política pública e envelhecimento. Vamos conversar também com Mãe Doura, parteira indígena Pancararu, moradora da aldeia Brejo dos Padres, localizada em Tacaratu, sertão pernambucano. Com a gente também estará Mestre Nado, de Olinda. Em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Esse mesmo entendimento está presente na Política Nacional do Idoso, instituída pela Lei Federal 8.842 de 1994, e também no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. O Brasil tem a quinta maior população idosa do mundo, com mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Isso representa 13% da população do país, que já ultrapassa a marca dos 210 milhões. Um estudo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta ainda que em 2031 haverá 102 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, o número de idosos vai ultrapassar o de jovens. Mas o que é ser idoso e idosa, indígena e quilombola num país que não tem políticas públicas para estes povos? Para falar de políticas públicas para a pessoa idosa, conversamos com a assistente social Suzaneide Ferreira, moradora de Natal, Rio Grande do Norte. Suzaneide é pesquisadora na área da assistência social, gestão pública e envelhecimento e é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Terceira Idade, o NEPIT. O que podemos destacar dentro das políticas de proteção ao idoso para os povos indígenas, quilombolas e população tradicionais? O que nós podemos destacar é que realmente existem poucas políticas voltadas para essa população. Principalmente porque os grupos tradicionais, eles são um pouco reconhecidos, embora existam leis, que garantam o seu reconhecimento. Mas as políticas em si, elas não têm visibilidade porque as próprias pessoas desconhecem e não fazem o seu reconhecimento dentro dos equipamentos da assistência social ou da saúde. Por exemplo, se você trabalha num CRAS que tem grupos de quilombola, você tem que ter programações especificamente voltada para essa população, diante da sua especificidade, da sua singularidade, sem perder a sua totalidade. Então, assim, é um trabalho sensível, reconhecendo a cultura desse povo e reconhecendo que eles têm demandas específicas. Na sua avaliação, o que é que precisa melhorar, para essas políticas, de um modo geral, para esses povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais? Reconhecer a existência deles, trazer eles para a cena da elaboração das políticas públicas, porque nada sem eles, com eles e para eles, Então, é fazer com que eles digam as suas demandas, as suas prioridades, e em cima dela a gente possa planejar realmente políticas públicas reais, que atendam às suas necessidades e pautada na capacidade institucional dos municípios. Não há uma política planejada para alguém sem que ela diga quais são as suas necessidades. A senhora conseguiu identificar um perfil específico desses idosos? Tem algumas particularidades que a senhora gostaria de destacar?
Olha, assim, em termos de reconhecimento da quantidade de idosos, assim, vamos dizer, de quilombolas, indígenas, dentro da assistência social, é praticamente inviável, porque não existe essa categoria presente no cadastro único, né? É uma luta ainda você visibilizar essa população. Mas já tem, sim, alguns indicativos de que é uma população crescente, é uma população que já é reconhecida nos municípios, o censo ele mostra isso, e que a gente realmente não pode deixar, né, de reconhecer, mas que é preciso a gente pensar assim, por exemplo, se você trabalha com pescadores, você tem que ter políticas específicas para pescadores, para marisqueiras, porque é uma população que vive no sol praticamente 24 horas, né? O sol 12 horas por dia. Nesse processo, sujeita ao câncer de pele, mas também tem uma vida que precisa pensar na sua alimentação, nos seus cuidados, no uso de EPIs, orientações outras, para além do cuidado somente com a pesca. Então, assim, a gente precisa pensar, o quilombola, qual é a cultura do quilombola? Como é que eu vou chegar até esse quilombola? Qual é o caminho que eu vou chegar até esse quilombola? Porque eu não posso chegar e me infiltrar numa comunidade quilombola sem reconhecer a sua cultura, achando que a comunidade quilombola é uma zona rural que eu vou chegar, bater na porta e eles vão me atender. Não, eu tenho que ter uma pessoa que realmente me faça esse caminho de abertura, que ele reconheça como uma pessoa confiável, em que reconheça a política como confiável. Agora, muitas vezes a gente precisa ter o apoio institucional, porque a gente não pode ir com perspectiva de que vamos melhorar o atendimento a essa população, e quando a população chega para requerer esse atendimento não existe. Falta material, falta pessoal, falta recursos, a gente marca uma viagem, não tem, a gente marca uma visita, não pode porque não tem carro. Então, assim, é um conjunto de elementos que precisam estar articulados. O poder público ele tem que chegar com o seu compromisso, com a sua capacidade institucional, mas também precisa de ter profissionais qualificados e em número suficiente para atender essas demandas. E qual a mensagem que a senhora deixa, então, para esses gestores, né, para que eles possam pensar essas políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas, quilombolas, né, pessoas ribeirinhas, em especial os idosos? A primeira coisa essas conferências são espaços riquíssimos. Quais são as deliberações? Resgatar essas deliberações, resgatar o papel dessas populações usuárias e entidades não governamentais nos conselhos, fortalecer, ouvir essa população e planejar. Planejar a curto, médio e longo prazo. Lembrando que muitas vezes o longo prazo ele se perde no caminho porque muda de gestores, muda a conjuntura, mas que a gente precisa ter um panorama a longo prazo para que a gente possa ir providenciando. Quando existir uma demanda que precisa de uma atenção mais especial, fazer um plano de providência com um prazo mais curto de 3 meses, 4 meses, porque todos ficam monitorando e vai executando essas etapas e fazendo com que ela realmente aconteça, e reavaliando e reprogramando. Então, o planejamento e entender que o fórum, as conferências, elas são espaços importantes. E não dá para só realizar as conferências municipais e engavetar as deliberações. Então, é preciso resgatar a fala dessas populações para ver realmente como eu vou elaborar essas políticas e potencializar essas políticas e, acima de tudo, garantir financiamento público para a execução dessas políticas. Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir Suzanete Ferreira, assistente social e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Terceira Idade. A gente segue agora de música ao som de O Escritor, Grito Ancestral. Madruga de inspirações, veneno acumulado, 2019, tudo errado, tudo. Nova era vem aí, prepare-se, acalme-se, é só sentir, só sentir. Galo preto, sigo assegurando meus conceitos sem voz pra dar e vender. Eu vendo alma pra ceder, eternidade amanhecer e um novo dia vem aí. Mas quem que vai retroceder por mim? Quem que vai? Pra esticar a mão são poucos, imagina pra doar alma e coração sem ter o troco. Acreditar não na palavra missão, mas sim de fato ser guiado por ser Deus e inspiração. Lis negativo
ativado, água com gengibre. Primeiro passo tá dado, eu já cansei dos meus limites. Eu quero timbre, quero pedestal, só pra poder passar a visão que não são folhas de papel que interessam, e sim as do quintal. E sim andar descalço, poder tocar no mato. Eu faço som porque o som que me faz. Cês já nasceram vendidos, o som quer filhos e não falsos pais. Cê lembra do país, cê pensa na Amazônia. Essas notícias tão me afundando na insônia. É que são meus parentes, brancos incompetentes. Nunca vão entender que foi invasão e não por permissão. Daria um filme, e dará. Por trás da história, a corrida, só Deus que pode me parar. Daria um filme, e dará. Por trás da história, a corrida, só Deus que pode me parar. Meu filho, Deus tá vendo. Ninguém pegou essa visão que desde ninho nós tá recebendo. Então acorda, preto, é hora de acordar. 2020, som em ritmo, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Ninguém vai nos parar. Não. E tudo aquilo que já foi falado sobre nós, tudo vai mudar. Preparem-se, é hora de acordar. Esses livros estão velhos, sujos, nada a ver com nada. A gente tem tudo a ver com a terra. Ela sobra, ela prospera, ela não espera. Faremos o possível para mostrar a vocês que somos a natureza pura. O mais simples é o que interessa. Sempre foi assim. A humanidade burra se deixou levar, mas não entende. A gente tá aqui pra salvar, pra curar. A gente vai mostrar pra todos vocês. Venham com a gente. Salve Tupinambá de Olivença. Um salve a todos os meus parentes. Seremos felizes, leves, livres, soltos. A gente Ramon-de-Pé, Jaguatá, Tenondé. Aldeias e Quilombos pela Freicaneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa quilombola ou indígena, fala com a gente. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com. E aproveita para seguir a gente no nosso Instagram, @aldeiasequilombos. No nosso segundo bloco, a gente continua com um bate-papo sobre anciãos e anciãs indígenas e quilombolas. Para os povos indígenas e quilombolas, as pessoas de idade avançada são chamadas de anciãos e anciãs, que merecem o respeito da comunidade. Isso significa que, para esses povos, os anciãos e anciãs são referências, pessoas que inspiram, cuidam e orientam toda a comunidade. Quando um ancião ou uma anciã se encanta, vai com ele para a morada sagrada o conhecimento de vários antepassados. É sobre essa força ancestral que a gente vai conhecer a história da Maria das Dores da Silva Nascimento, mais conhecida como Mãe Dora, indígena Pancararu, moradora da aldeia Brejo dos Padres, do município de Tacaratu, sertão pernambucano. Mãe Dora é parteira há mais de 40 anos. Meu nome é Maria das Dores da Silva Nascimento, conhecida como Mãe Dora. Eu moro na aldeia Brejo dos Padres, município de Tacaratu, Pernambuco, a etnia Pancararu, onde eu já venho atuando meu trabalho de parteira há mais de 40 anos, e de tradição dos nossos rituais, e já desde quando nasci, desde criancinha que minha mãe me levava para os terreiros, e da igreja também, essa parte desde criança que eu já participo, né? Eu aprendi com... Eu já tinha o dom marcado por Deus, porque nós estávamos em 5 mulheres no terreiro, né? Eu ia fazer 18 anos e Mãe Chiquinha só achou de me chamar para que eu fosse dar uns lençóis para ela, que estava precisando na hora do parto. E eu levar os lençóis para ela, ela ficou me observando e pediu para mim me sentar para ajudar a mulher, porque ela ia parir de coca, né? O bebê estava pélvico e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu comecei a fazer os movimentos na barriga da mulher, onde o outro pezinho saiu, e Mãe Chiquinha conseguiu fazer o parto, e olhou para mim e disse que eu dava para coisa. Essa palavra eu nunca esqueço. E desde esse momento, eu não queria aceitar, mas ela disse que eu fui a escolhida, e onde ela estava, ela começou a me chamar, mandar recado, o pessoal vinha atrás, para que eu fosse um tipo de aprendiz dela. E ela já foi para mim fazer os partos, ela já ficava do lado, e eu já estava pegando os meninos, que eu tinha medo, de pegar, de cair no chão. E ela disse que confiasse em Deus e na força divina e nela, que estava ali ao meu lado, ia dar tudo certo. Aí começou a ensinar nas ervas. Minha mãe também é parteira, minha avó parteira, e elas também me orientaram, né? Minha mãe, eu fazia também parto junto com minha mãe, onde elas iam passando as ervas, né? Minha tia Quitéria também. E aí deu continuidade, chegou o momento que eu comecei a ir sozinha, porque Mãe Chiquinha estava velhinha. Tinha dia também que minha mãe não estava, ela tinha que ir para a feira de Paulo Afonso, que ela vendia manga, vendia pinha, né? E tinha que ir para a feira. E foi assim que deu continuidade nesse trabalho, que não tem dia, nem tem hora. E é uma coisa que eu adoro fazer, partejar. E minha vida é assim.
né? E agora eu repasso para as outras o que eu aprendi e elas também, as que têm o dom, né? Porque no momento que a gente bota uma delas para realizar o parto, ela fica insegura, mas a gente tá ali para orientar e a gente percebe que tem vocação, né? Para dar continuidade nesse serviço. E aqui é maravilhoso nosso povo, onde eles têm segurança, né? Abaixo de Deus e da força divina que nos protege. E Nossa Senhora, eles confiam no nosso trabalho. Mãe Chiquinha era uma parteira, uma senhorinha já idosa, já com seus 80 anos. Minha mãe também é parteira. Minha tia, Quitéria Binga, parteira. Eu tenho minha irmã, Juliana, que ela é parteira também. Só porque ela mora em outra aldeia. Mas sempre nós estamos juntos nos partos. Ela me chama para ir para a área dela. Eu chamo para vir para a minha, né? E graças a Deus. Tem tia Ana também, que é sobrinha de mãe Chiquinha, que é parteira e está realizando ainda os partos. Nós temos aqui não só eu de parteira, né? Tem tia Ana, Juliana, que estão atuando. Tem as aprendizes também de parteira, né? Que é Luciene, Tisha, Marisa, Roseane, também que tem Denilde, tem Edna, e mais aprendiz, onde ela já vem também partejando, quando é um parto imediato, né? E quando eu vou fazer também os partos, sempre tem um aprendiz e outra parteira, onde a gente ali trabalha muito com as ervas, uma faz o chá, outra dá massagem, e sempre a gente está ali junto com a mulher até ela parir, e ainda fica 4 horas pós-parto. Nosso povo respeita muito as parteiras, né? Onde chamam de comadre, onde chama de mãe Dora, ou mãe Ana, ou mãe Júlia, dependendo de quem está ali realizando o parto. Graças a Deus, nós somos muito respeitados, né? E valorizados aqui no nosso povo. E o que eu passo para as aprendiz, como a gente tem um grupo de aprendiz, para elas dar continuidade para que esse trabalho tão bonito de parteira não fique esquecido. Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir Mãe Dora, parteira do povo Pancararu da aldeia Brejo dos Padres, município de Tacaratu, sertão de Pernambuco. Seguimos agora de música ao som de Arandu Aracoá, Reuacá Wakitu.
Você está no programa Aldeias e Quilombos pela rádio Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Seguimos falando sobre anciões e anciãs e sobre repassar saberes ancestrais dos mais velhos para os mais novos. No bloco anterior, a gente acompanhou a história de Mãe Doura com o seu povo. Agora a gente sai do interior de Pernambuco e vai para Olinda, na Grande Recife, trazendo um exemplo de cuidado e herança cultural passada de pai para filha. Vamos falar de Agnaldo da Silva, mais conhecido como Mestre Nado. Mestre Nado teve seu primeiro contato com barro ainda criança, mas nunca mais largou a terra. Ele se tornou o oleiro que fez o barro um instrumento e estimulou toda a família, em especial sua filha Sara Silva. A gente vai acompanhar agora a entrevista que conta um pouquinho dessa história. Seu nome completo? Meu nome completo é Agnaldo da Silva. Agnaldo da Silva, mesmo sou dos Silva. Mais conhecido como Mestre Nado, né, mestre? Sou conhecido como Mestre Nado, mediante as minhas pesquisas, né? Então eu ensino, passo a minha sabedoria, aí sou mestre. Muito bem. Me diga uma coisa, como foi que começou essa história de pegar o barro e descobrir que o barro também era um instrumento? Olha, foi aquela história, né? Eu tinha saído de uma grande oficina e estava pesquisando uma coisa nova, pesquisando. Em determinado momento, eu estava com uma das minhas bolas oca e me veio aquela vontade de fazer um apito. Foi aquela descoberta assim que deu aquele estalo, né? Eu já fazia apito antes de caule de folha de jirimum, de palha de coqueiro, mas com argila nunca nem pensar. E quando chegou essa ideia, na hora eu botei para tocar a bolinha, aí nasceu o barro, isso há mais de 30 anos. O senhor lembra quantos anos o senhor tinha nessa época? Olha, eu acho que eu tinha uns 40 quase 50 anos, tinha de 40 e pouco para 50. E hoje o senhor está com quantos? 77. 77 anos. 77, dou pulo e me ajoelho, me abaixo, sem botar as mãos. Uma das causas principais é orar por 9, que eu como aquela folhinha todo dia. Olha aí, coisa boa. Muito bom, muito cálcio que tem. Então, daí eu comecei a evoluir com o instrumento, descobri que era a minha saída, que eu estava procurando uma coisa para assinar o meu nome. Aí, puxa, isso aqui. Aí veio, certo que não foi eu que criei a ocarina, ela vem lá, primitivo, mas a afinar. É raro as pessoas. E eu conhecia o carineiro que só era afinada dele. Ele não vendia nem trocava. E as outras que ele vendia chama-se ocarina de apito para tirar efeitos e tudo mais. Mas não tem uma escala para você dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não tem isso aí. Era o que eu queria isso. Senão você não cantava como você ia cantar Roberto Carlos, se não tem essa escala, né, com perfeição. Aí eu me entrei nisso, aí nasceu aquela poesia, que é a ciranda. O desafio continua sendo a gente se mantendo no que sabe fazer. Agora eu passei mal, viu? Porque não tinha patrocinador nem nada, não vendia porque estava aprendendo. E aí foi uma fase muito difícil, daquela que você desanima, mas aí eu insisti, aí superei, aí consegui o objetivo. Aí hoje eu estou tranquilo, né? Já tenho uma marca. Se eu partir, eu já deixei a marca. Está aí com ela e com outros. Exatamente. E como foi essa história de Sara? Sara pequenininha já se interessava? Sara como os filhos dela já nasceram no barro. Já modelava, já brincava com argila. A nossa brincadeira principal é argila. Né? Eu, pelo menos, como não tinha antigamente, eu nunca ganhava brinquedo. Todo meu brinquedo era feito com barro. Eu cresci assim. Ela, o Bernardo, o filho dela, faz cada um avião que você... Olha assim, como que ele faz isso aí? O menino pequeno, com 6 anos. Então já está modelando, já é oleiro.
E como é que o senhor se sente passando isso para os seus filhos, para os seus netos, né? Saber que quando o senhor se encantar, como a gente costuma dizer, né? Quando o senhor virar um encantado, a sua família vai dar continuidade. Olha, isso é muito satisfatório, né? Você ter essa convicção que a sua coisa vai continuar, ela vai-se embora. Já estou trabalhando uma flauta dessa para ela começar também, porque ela trabalha mais com percussão, mas também toca flauta, aí a gente toca junto para crescer mais, a tendência é crescer. Isso. E você, Sara, como foi que começou? Como foi que você sentiu essa curiosidade, essa vontade também de interagir com o barro? Então, como o mestre falou, eu já cresci tendo contato com o barro. O mestre sempre teve uma oficina e um ateliê na própria casa. Então, quando eu não estava na escola, eu estava vendo o mestre moldar a argila. Então, esse encanto já aconteceu muito cedo, né? Acho que 5, 6 anos. E aí depois, E aí, como o mestre tinha sempre um violão em casa, sempre teve essa questão do contato com a música, eu também já comecei logo cedo esse gosto pela música. E aí quando ele começa a pesquisar e traz essa junção do barro com a música, aí foi perfeito. Foi trabalhar com esses dois elementos, o barro e a música ao mesmo tempo, foi bem especial. E tem quanto tempo que você acompanha ele nas apresentações? A gente começou a se apresentar, eu tinha por volta de 13, 14 anos, já começamos as nossas primeiras apresentações. Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir Agnaldo da Silva, mais conhecido como Mestre Nado, de Olinda. Os idosos brasileiros têm assegurados pelo Estatuto da Pessoa Idosa vários direitos: saúde, esporte, lazer, transporte, cultura, dentre outros. Porém, a gente quer reforçar que é necessário dar condições dignas para bem envelhecer, sobretudo em populações indígenas e quilombolas. Longevidade com cidadania e respeito aos saberes ancestrais é o que a gente deseja. E vamos seguir acompanhando o andamento das políticas públicas para os nossos anciãos e anciãs. Seguindo de música ao som de Ciba Carvalho, Direito Oficial. Palmeiras onde canto sabiá, mas essa terra aqui não é sua, ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos demais de norte ao sul. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos demais de norte ao sul. Representando o nativo, filho da nossa mãe terra. Você capitalista joga toda a sua merda. A TV nunca mostra a luta do povo ancestral. E muita tribo ainda hoje sem direito oficial. Documento fraudulento, do relento o povo corre. Outro vazou leva bala, então é tu quem morre. Sítio arqueológico e pintura rupestre, ameaçada no consumo desse grande deus da peste. Te digo, irmão, não desista do catimbau. Quem me dera que o Brasil fosse um parque nacional sem divisão de terra, uma área de ninguém, porque lá é de todo mundo e pra esse sonho eu digo amém. A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas essa terra aqui não é sua, ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos demais de norte ao sul. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos demais de norte ao sul. Há muito tempo que essa luta pela terra começou. Você diz que ela é sua, mas ela é do meu senhor. Vocês chegaram, desmataram, causando destruição e criam gado com doença que mata a população. O governo, por outro lado, apoia e dá incentivo. Isso pra mim nunca fez e nunca vai fazer sentido. Pensando que o índio era besta, usaram o poder, mas deram uma pista. Órgão mentiroso, pseudo-indigenista. Humilharam as mulheres e mataram muita gente. A rima que é direta porque eu tô bem consciente. Diga
avance. A maioria das nossas terras estão na mão dos pulseiros. Então, onde que está a nossa Constituição Federal, que dá o direito aos povos indígenas do Brasil? Então, eu quero passar para as pessoas que estão aqui nos apoiando, e principalmente o pessoal que estão filmando, que passe para o mundo, que passe para o nosso Brasil também, principalmente para o mundo, porque é um grande respeito. Bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa as abumbas zoar e vamos até a madrugada. Eu falei, bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa as abumbas zoar e vamos até a madrugada. Aricurica, tolé, coco, dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, que isso é coco de embolada. Oi. Eu falei. Aricurica, tolé, coco, dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, se é coco de embolada. Oi. Esse coco de embolada, os filhos do Julião, quando entrava no salão, não era pra fazer zoada. Todos eles, mão toada, curió e preto limão, galo preto entrava em ação, no coco ou na embolada. Era uma roda formada, com Augusto, com Zaia, o meu tio, minhas tia, com a voz bem afinada. Parece ser ensaiado, mas ali não tem ensaio, porque não tinha atrapalho. Todos cantavam embolado e dizia, bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa a bomba zoar e vamos até mais. Outra vez, bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa a bomba zoar, vamos até. Oricurica, tolé, coco, dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, que isso é coco de embolada. Bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa as abumbas zoar e vamos até a madrugada. Eu falei. Bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa as abumbas zoar e vamos até de madrugada. Aricurica, tolé, coco, dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, é coco de embolada. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela rádio Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos.
Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e segue aí algumas dicas e informações interessantes e pertinentes para vocês. O projeto de lei Amazônia de Pé é um projeto de iniciativa popular que tem o objetivo de promover a proteção de todas as florestas públicas na Amazônia Legal. A proposta é partir da ampliação e demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, territórios de pequenos produtores extrativistas e novas unidades de conservação da natureza de uso sustentável. Para que o projeto vire lei, é preciso que 1,5 milhão de brasileiros se comprometam com o futuro da floresta e assinem essa iniciativa. Cadastre-se agora para assinar a Lei Amazônia de Pé e coletar assinaturas dos seus amigos e familiares. Com ficha e caneta em mãos, você se soma ao movimento e se torna coautor do projeto. Acesse amazoniadepé.org.br. Momento Parente. Este é um momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. O Quilombo Poço Dantas, localizado em Inajá, sertão do nosso estado, precisa da sua colaboração para realizar atividades políticas e culturais. A comunidade tem cerca de 320 famílias. Se você quiser ajudar, basta fazer sua doação via Pix na chave quilombopoçodantas@gmail.com. Repetindo, a chave é o e-mail quilombopoçodantas@gmail.com. A titular da conta é Maria Antônio dos Santos, raizeira da comunidade. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas. E vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @aldeiasequilombos. O programa tem a produção e a apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. Vamos encerrando o programa de hoje com o recado de Catumirim e Caê Guajajara, Aguide Veter e Mãos Vermelhas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Os povos originários resistem desde a invasão de 1500. E até hoje nos são negados direitos básicos de vida. Na nossa própria terra não temos paz. Na música não somos representadas e não temos vez. A sociedade ainda hoje não nos reconhece como pessoa, não reconhece a nossa vivência, não reconhece a nossa pluralidade. Em cima de nós, todos os dias está regado de estereótipos e de racismo. O avanço sobre terras demarcadas nos tiram nossos direitos antes mesmo deles terem sido colocados em prática. Nosso corpo já é político. A nossa história, a nossa vivência está aqui já é um protesto. A nossa vivência, a nossa vida já é um protesto. Aikose, Herera Caê, sou Gajajara, cantora, aldeia resiste. Ikiere Catumirim, Bocodore Tirai, Nureimi, Boy Nurenimbi, rapper Nureimi. Isso daqui é terra indígena, esse palco é terra indígena, esse território é indígena, o Brasil é indígena. Yagudiauete! Hey, e dá licença, eu vim aqui te apresentar a verdadeira história que eles tentam camuflar. Brasil tem genocídio, dor, massacre, escravidão, mas isso nunca aparece na sua televisão. Com arma na mão e
cruz no pescoço. Mataram mais de 1000 parentes lá no Mato Grosso. Absurda, dono da terra, tem que lutar por demarcação. E os ratos chamam isso de grande evolução. E a luta é constante e a cara sempre pintada. Chega de sofrer, ficar na beira de estrada. E meu grito ecoará, arrebentará sua janela. Meu sangue é meu orgulho, não é sua aquarela. E tô fora, bancada evangélica. Então fora, ruralistas. Então fora, os racistas. Então fora, Estado genocida. Corre, então fora que agora nossos povos se unirão. Me diz pelo que você luta. E pelo que você luta. Que ar você respira, se não o meu fôlego. Que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca. É o Brasil que ninguém vê. Tempo tá passando. O agro não é tech, não é pop, também mata. Veste rosa ou azul com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam. Se vocês se matam, eles te matam primeiro. E eles te matam primeiro. Aê, valeu! Demarcação já, por favor! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Terra indígena, valeu! Auê! Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê. O INE contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo resistência atual. Odeia, 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 lê, 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 lê. Odeia, 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 lê, 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 lê. Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê. O INE contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo resistência atual. Odeia, odeia.
Que eu fosse rezar, papai dê minha faca, que eu fosse matar. Papai dê minha faca, que eu fosse matar. Matei 2 homens, meu pai não gostou, meu pai não gostou. Matei 4 homens, meu pai me ajudou. Matei 4 homens, meu pai me ajudou. Matei 6 homens, meu pai não gostou, meu pai não gostou. Matei 8 homens, meu pai me ajudou. Matei 8 homens, meu pai me ajudou. Matei 9 homens, meu pai não gostou, meu pai não gostou. Eu matei 12 homens, meu pai me ajudou. Matei 12 homens, meu pai me ajudou. Eu estava na mata lá de Santa São, vem um velho passando, com as contas na mão, pipoquei de fogo, pipoco no chão. Eu estava na mata bem descansadinho, quando eu me acordei, estava amarradinho. Senhor delegado, senhor general, dê-me as minhas armas que eu quero brigar. Se eu me visse em campo com as contas na mão, esse soldadinho não amarrava não. Gente, fecha as portas, cabeleira e vem, matando mulher e menino também, matando mulher e menino também. Senhor presidente, se dinheiro vale, pegue 5 pontos, só Zé do Vale. Dona, seu dinheiro eu não quero não, seu filho é malvado, tem mal condição. Matou muita gente lá no seu sertão, matou 2 sargentos do meu batalhão. Quer é justiça, não é feita não. Tenho uma criada da estimação, pra seu presidente, sem preço não. Dona criada eu não quero não, seu filho é malvado, tem mal condição. Matou muita gente lá no seu sertão, matou 2 sargentos do meu batalhão. E eu quero é justiça, não é feita não. Tenho um cavalo da estibaria, pra seu presidente não terá valia. Dona, seu cavalo eu não quero não, seu filho é malvado, tem mal condição. Matou 2 sargentos do meu batalhão, matou muita gente lá no seu sertão. E eu quero é justiça, não é feita não. Senhor presidente, eu pro ser mulher, abra sua boca, diga o que quer. Dona senhora, eu não quero não, seu filho é malvado, tem mal condição. Matou muita gente lá no seu sertão, matou os sargentos no meu batalhão. Quer é justiça, não é feita não. Pensa minha mãe de meu coração, de lembrança Joana e Mano João. Pensa minha mãe com muita alegria, de lembrança Joana e Ana Maria. Pensa minha mãe, diga meu vaqueiro, que eu vou me livrar em Rio de Janeiro, que eu vou me livrar em Rio de Janeiro. Dona Sirivana, muito bem vestida, subiu a palácio, mas não foi valida. Subiu a palácio, mas não foi valida. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Você ouviu Aldeias e Quilombos.